Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Nathan Teixeira e hoje, então, a gente continuará nosso estudo do tempo do fim. Os últimos 2 vídeos, se você acompanhou, eu basicamente falei acerca do anticristo, do indivíduo anticristo e acerca das suas características, certo? A gente passou sobre alguns pontos que a Bíblia nos revela acerca desse indivíduo, como ele será, quais são as características que a Bíblia demonstra e fala acerca dele, certo? Hoje nós estaremos estudando acerca do reinado do anticristo. Eu quero ver juntamente com vocês quais são as características que a Bíblia nos dá desse reinado, desse reino o qual o anticristo estará liderando, certo? Eu, claramente, nesse vídeo aqui, eu não vou conseguir cobrir todas as características acerca desse reinado, certo? Mas eu separei alguns pontos que eu acredito serem os mais fundamentais, os mais importantes acerca desse assunto, para que a gente possa ter, né, uma visão clara e correta do que irá acontecer, certo? Eu já falei, uma das coisas que eu tenho estabelecido nesse estudo é que é importante que a gente tenha uma expectativa acerca da vinda do Senhor, e para ter uma expectativa acerca da vinda do Senhor, a gente tem que ter uma expectativa acerca do cumprimento das profecias que a Bíblia nos traz, as quais vão anteceder a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda do nosso Senhor, certo? Então, não adianta só a gente ter uma expectativa da vinda do Senhor, uma expectativa do cumprimento das profecias, a gente tem que ter uma expectativa baseada e fundamentada na verdade do que a palavra nos traz, certo? Porque senão eu vou ter uma esperança falsa, vou estar na expectativa de algo que não irá acontecer, porque eu estou acreditando em interpretações baseadas em qualquer outra coisa e não fundamentadas na palavra do Senhor, certo? E uma das principais características, né, do reinado do anticristo, que eu acredito ser importante que a gente entenda, que a gente compreenda, é acerca da origem desse reinado do anticristo. De onde vai surgir esse império do anticristo? De onde vai surgir esse reinado do anticristo, certo? Apesar do reinado do anticristo aparentemente ser um reinado bem poderoso, bem grande, bem amplo, a verdade é que ele vai surgir de algum lugar específico da Terra, certo? Então é importante que a gente esteja olhando para o local correto quando a gente fala acerca dessa espera que a gente está de ver esse reinado se manifestando. Se a gente estiver esperando o anticristo vir da América do Norte e quando vê ele emerge do Oriente Médio, a gente vai ser pego de surpresa, porque a nossa expectativa acerca desses acontecimentos está fundamentada em algo que não é o que a palavra de Deus nos declara. Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje é acerca disso. Vamos estabelecer de onde é o local que a Bíblia nos revela que o império do anticristo emergirá. E se você já tem acompanhado os vídeos que eu tenho gravado, eu já mencionei 2 interpretações, certo, acerca de onde vai se originar esse reinado do anticristo, certo? Na verdade, uma das interpretações, que é uma das mais adotadas pela maioria das pessoas que estudam a escatologia bíblica, é que eles creem que o império do anticristo vai ser um ressurgimento do Império Romano. E por que ressurgimento do Império Romano? Porque, como a gente já viu, a Bíblia claramente demonstra que o império do anticristo vai ser um ressurgimento de um império que já passou. Ele vai ser o reavivamento de um reino que uma vez existiu e deixou de existir, certo? Então, muitos dos estudiosos e muitos daqueles que estudam, né, as profecias bíblicas acreditam que quando a gente fala sobre o reinado do anticristo, o ponto de origem dele vai ser lá para a Europa, porque eles acreditam que o império do anticristo vai ser o ressurgimento do Império Romano, certo? Eu tenho estabelecido o ponto de vista que eu acredito ser o mais fundamentado na Bíblia, o que tem maior base bíblica para a gente comprovar, certo? E eu já falei sobre isso e, na verdade, eu não consigo ver diferente, né? Depois de estudar e ver as profecias bíblicas, depois que tu começa a ver e entender a visão que a Bíblia nos traz, eu não consigo ver diferente. Eu creio que o império do anticristo, ele vai ser um império muçulmano, ele vai ser um reavivamento do califado islâmico, certo? Esse império que acabou em 1923, certo? Vai fazer agora, ano que vem, 100 anos da morte desse império, desse califado islâmico, certo? E é sobre isso que eu quero falar hoje, certo? Vamos comparar essas 2 interpretações e ver, e eu quero passar para vocês, na verdade, o que para mim faz mais sentido e por que eu creio de que esse império do anticristo será um ressurgimento
do califado islâmico. Então vamos ver aqui. O reinado do anticristo. O quarto reino reavivado. Certo. Eu ajeitei aqui, então, essa imagem, tá? Para basicamente colocar em paralelo as visões de Daniel 2 e de Daniel 7, certo? Só que aqui eu não estou focando em toda a visão de Daniel 2, nem em toda a visão de Daniel 7. Aqui eu estou focando no quarto reino, naquilo que a Bíblia chama de quarto reino. Então, um ponto que a gente tem que entender aqui, quando a gente aqui está falando do quarto reino, nós estamos falando de um reino que a Bíblia mostra que tem duas etapas, tá? E por que ele é chamado de quarto reino? Porque tanto na visão de Daniel 2 como na visão de Daniel 7, é uma visão que ela parte do ponto de princípio no reino da Babilônia. Quer dizer, é uma profecia do reinado da Babilônia, que é onde Daniel se encontrava na época, para frente. Portanto, quando a gente fala do quarto reino em Daniel 2 e Daniel 7, a gente está falando do reino que veio depois da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, certo? Então, o reinado que veio depois da Grécia é o reinado que a Bíblia chama de quarto reino, certo? Então, tenha isso em mente, porque quando a gente vai estudar Apocalipse 13 e Apocalipse 17, a gente vê 7 reinos, a gente não vê só 4 reinos, certo? Só que, de novo, essa visão de Daniel 7 e Daniel 2 é a partir da Babilônia para frente. Então, quando ele fala desse quarto reino, ele está falando do ponto de partida começando no reinado da Babilônia, tá bom? Então, veja bem isso aqui, tá? Aqui tem Daniel 2, a visão da estátua, tá? Eu separei só a parte das pernas de ferro e os pés em parte de barro e em parte de ferro. E também peguei aqui a besta de Daniel 7, tá? Que é uma visão que elas são visões paralelas, tá? Elas são visões que falam do mesmo assunto, certo? Duas visões diferentes para tratar do mesmo assunto. Então, aqui em Daniel 7, o quarto reino ele é simbolizado por essa besta, que na verdade Daniel ele não consegue nem dar uma descrição acerca dessa besta, porque ela era diferente de tudo. Mas ele fala que essa besta tinha 10 chifres, tá? E quando ele olhava para esses 10 chifres, saía um chifre pequeno que tinha olhos e boca como de homem. E quando levantava esse pequeno chifre, caía 3 dos primeiros 10 chifres, tá? Então, veja que esse quarto reino na Bíblia, ele é demonstrado como tendo duas etapas distintas, certo? Em Daniel 2, a primeira etapa desse quarto reino, ele é simbolizado pelas pernas de ferro, tá? E a segunda etapa desse reino, ele é simbolizado pelos pés, em parte de ferro e em parte de barro. Em Daniel 7, o quarto reino é simbolizado então por essa besta, a primeira etapa é simbolizada por essa besta, e a segunda etapa do reino, desse mesmo reinado, desse mesmo império, é simbolizado por esse reino dos 10 chifres. Esses 10 chifres, do qual esse chifre pequeno, com olhos e boca de homem que se levanta no meio deles, do qual 3 caem. E esse chifre pequeno, a gente está falando do anticristo, como a gente já falou, já estudamos sobre isso, e se você tem acompanhado os vídeos, você sabe do que eu estou falando. Por que eu estou focando de novo nessas profecias, tá? Porque é importante que a gente entenda que quando a gente está falando do quarto reino, aqui nessas duas visões, aqui Deus está nos dando uma visão acerca do último reinado e das suas características. O último reinado que vai sobrepujar a Israel. Então, assim, a gente já deixou muito claro que essa segunda etapa do quarto reino, nós estamos falando do reinado do anticristo, certo? Para que a gente possa entender, então, as características do reinado do anticristo, um primeiro ponto que a gente tem que estabelecer é o reinado do anticristo, ele é um reavivamento do quarto reino, tá? Então, quer dizer o seguinte, a primeira etapa do quarto reino, que é simbolizado pelas pernas de ferro, ele simboliza o primeiro momento, o momento em que esse reinado ele aparece pela primeira vez na história, certo? E depois ele deixa de existir, tá? E quando chega nos pés, nós estamos falando de quando esse mesmo reino, ele volta a existir, só que agora liderado pelo anticristo, da mesma maneira que o animal em Daniel 7, essa besta em Daniel 7 também, fala sobre o começo, o surgimento desse reinado, tá? O aparecimento dele, e depois, a segunda etapa vem depois que esse reino morre, e ele ressurge pela liderança do anticristo, né, como sendo simbolizado por esse reinado dos 10 chifres, com esse chifre que sobe no meio.
Tá? Então, por que eu estou falando de novo dessas profecias aqui? Só para a gente relembrar acerca desse ponto muito importante, de que o reinado do anticristo ele vai ser um ressurgimento de um império anterior, certo? O ressurgimento de um império que existiu e deixou de existir, tá? Então, as pernas de ferro está falando do primeiro momento que esse reino emerge, certo? E depois os pés, em parte de ferro, em parte de barro, está falando do segundo retorno desse mesmo império. Depois ele já ter se extinguido, deixado de existir, ele volta à vida. Só que ele volta à vida agora, liderado e restabelecido pelo anticristo, certo? Vamos avançar. Agora a pergunta que fica é, tá, mas então o império do anticristo vai ser um império romano, né? Vai vir de Roma, ou vai ser um califado islâmico, certo? Então, essa organização que eu fiz aqui das profecias de Daniel 7, Daniel 2 e Apocalipse 13 e 17, eu utilizei já em vídeos passados, certo? Para basicamente botar em paralelo as visões para que a gente possa entender melhor o que todas as profecias nos está ensinando, certo? E aqui eu coloquei na organização da visão acerca, na interpretação de que Roma vai ser o local ou o império de onde o reinado do anticristo virá. Tá bom? Eu organizei dessa maneira. Então, assim, vamos pegar os pontos em que nas duas interpretações a gente já tem bem estabelecido. Vamos pegar pontos nas profecias que a gente concorda. Vamos começar por esse ponto. E um dos pontos em que a gente concorda, e que está muito bem claro estabelecido na Bíblia, é que a sexta cabeça está falando de Roma, certo? Lembra que João, quando ele está profetizando em Apocalipse, ele falando das 7 cabeças, o anjo dando a interpretação para ele, ele fala essas 7 cabeças são 7 reis, 5 já foram, 1 é e 1 há de vir. Então, basicamente, ele falou 5 já passaram, que é Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. 1 é, qual que era o império que estava dominando sobre Jerusalém naquela época que João recebeu as visões de Apocalipse, é o Império Romano. Então, a gente sabe que a sexta cabeça é o Império Romano, certo? Então, na visão de que o Império do Anticristo vai ser um ressurgimento do Império Romano, sendo assim, a gente tem que colocar, né, o quarto reino, né, a primeira etapa do quarto reino de Daniel 2, que é a visão da estátua, a gente tem que colocar as pernas de ferro juntamente com a sexta cabeça, que simboliza Roma, certo? Lembrando que eu chamo de quarto reino aqui nessas duas visões, Daniel 7 e Daniel 2, porque a gente conta a partir da Babilônia. 1, 2, 3, quarto. A Bíblia chama de quarto reino. Mas se a gente for ver, né, as sete cabeças começam a contar a partir do Egito. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o governo do anticristo, tá? Então vamos organizar aqui de novo. Então, se a sexta cabeça é Roma, e se a interpretação de que o império do anticristo vai ser um ressurgimento do império romano, então a gente tem que colocar as pernas de ferro como simbolizando a sexta cabeça, que é Roma. Sendo assim, a segunda etapa, né, desse reinado, desse quarto reinado aqui simbolizado pelas pernas de ferro, é os pés em parte de ferro e em parte de barro, tá? E a gente sabe que os pés aqui está simbolizando o reinado do anticristo, porque é aqui onde, na visão de Daniel 2, a pedra, que é Jesus, acerta, certo? É nesse ponto da estátua que a pedra acerta, mostrando o tempo em que Jesus voltará. Então, se as pernas de ferro é Roma, então, obviamente, os pés seria o ressurgimento do Império Romano. Isso colocaria a sexta cabeça como sendo Roma e a sétima cabeça como sendo o Império do Anticristo, o governo do Anticristo, como sendo um ressurgimento do Império Romano. Então, aqueles que acreditam que os pés da estátua, que é o reinado do Anticristo, vai ser um ressurgimento do Império Romano, sendo assim, a gente tem que colocar o que é representado aqui, a primeira etapa do quarto reino, que é representado aqui pelas pernas de ferro, a gente tem que colocar em união com a sexta cabeça, que é Roma. Da mesma maneira também a besta, a gente tem que colocar ela em união com a sexta cabeça, que é Roma, se a verdade é que os 10 reinos, né, esses 10 chifres, esses 10 reis, desculpa, que vão trazer o poder à besta, esse reinado do anticristo, simboliza realmente um ressurgimento do Império Romano. E quando você olha assim a visão dessa maneira, fica tudo muito bonitinho, muito organizado, né? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e a sétima cabeça é o Império do Anticristo. Fica tipo assim, fechou, tá?
tá bonito, tá tudo unido certinho, perfeito. Então, quando você olha essas profecias dessa maneira, você olha tudo organizadinho, você vê a sucessão dos reinos e tu une as profecias, você olha e fala, perfeito, cara, aqui deu. Por que a gente vai duvidar disso aqui? Claramente, o império do anticristo vai ser um ressurgimento do império romano, certo? Mas olhem comigo uma coisa, o ponto é que se a Bíblia parasse por aqui, tá, estaria tudo certo. Só que quando a gente vai ver a profecia de Apocalipse 13, 17, acerca das 7 cabeças, a Bíblia ela vai dizer em Apocalipse 17, 11 o seguinte, fala, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. A questão é que na profecia de Apocalipse, ele não para na 7ª cabeça. Ele fala de uma 8ª cabeça. E quando ele fala dessa 8ª cabeça, ele está falando sobre o reinado do anticristo. Claramente, no contexto de Apocalipse 17, essa 8ª cabeça, ele está falando do reinado do anticristo. E é aí que essa organização aqui, colocando, né, as pernas de ferro como simbolizando Roma, certo? A besta, 4ª besta como simbolizando Roma, e os pés da estátua como simbolizando a 7ª cabeça, como sendo, né, a 7ª cabeça, o governo do anticristo, o ressurgimento do Império Romano, é aí que fica um buraco na profecia. Porque o que a gente faz com a 8ª cabeça? A Bíblia fala que tem uma 8ª cabeça, que a besta, o reinado do anticristo, ela é um 8º e é do 7 e vai à perdição. E esse é um problema. Porque, de novo, se a profecia parasse ali, a gente poderia olhar e falar assim, cara, perfeitinho, tá tudo certinho, tudo encaixadinho, obviamente. Então, as pernas de ferro está simbolizando Roma e os pés está simbolizando o império do anticristo como um ressurgimento do império romano. Mas quando você vai ver a profecia no contexto, na sua plenitude, aqui fala que o reinado da besta, a besta, ela é como se fosse um 8º reino. Claro que ele não chega a ser um 8º reino. A besta não tem 8 cabeças, a besta tem só 7 cabeças. Só que ele, quando ele fala do reinado do anticristo, ele fala que é como se fosse um 8º reino. Mas não chega a ser uma 8ª cabeça, porque essa cabeça faz parte do 7. E isso é uma das coisas que as pessoas elas não percebem. Da mesma maneira que na visão de Daniel 7, na visão de Daniel 2, o 4º reino, que é o império do qual vai vir o império do anticristo, o 4º reino, ele tem 2 etapas distintas. Em Daniel 2, a primeira etapa, as pernas de ferro, a segunda etapa, os pés, em parte ferro e parte barro. Em Daniel 7, a primeira etapa, a besta, a segunda etapa, os 10 chifres, o reinado dos 10 chifres com aquele chifre que sobe no meio. Da mesma maneira também, na visão das 7 cabeças, a 7ª cabeça tem 2 etapas. A 7ª cabeça, ela tem a etapa dela, da sétima cabeça, que vem depois da 6ª, obviamente, mas ela tem aquela etapa que é o reavivamento dela depois que ela sofre uma ferida como de espada. É o que a gente vê em Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Fala assim, e viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, olha que interessante. Tá? Aqui fala que uma das cabeças é ferida de morte. E as cabeças está simbolizando reinos, não está simbolizando um rei em específico, está simbolizando reinos. Fala que um desses reinos ele é ferido de morte. Tá? Então, e depois ele volta à vida, a sua chaga mortal é curada. E a gente sabe que essa cabeça que volta à vida, ela está falando do reinado do anticristo ressurgindo, porque logo depois de falar que a chaga mortal ela é curada, fala que toda a terra se maravilhou após a besta. Ela começa a reação que a Bíblia mostra que acerca do povo, do mundo em relação a esse reinado que é reavivado, mostra que esse reinado que volta à vida é o reinado do anticristo. Portanto, de novo, a visão das 7 cabeças, também aquele reinado que simboliza, né, o reinado do anticristo, ele também mostra como sendo um reavivamento de um reino anterior, certo? Por isso que ele fala que a besta é como se fosse um 8º, mas ele faz parte do 7. Por que ele não é uma 8ª cabeça? Porque ele é a 7ª cabeça que voltou à vida. Sendo assim, vamos voltar de novo aqui na organização. Sendo assim, o que a gente faz com a 8ª cabeça? O que a gente faz com essa 8ª cabeça? Certo? Se a 8ª cabeça é o reinado do anticristo, e ela é, então os pés da estátua tinham que estar aqui, e não aqui na 7ª cabeça, como deveria ser
no entendimento de que o império do anticristo vai ser um ressurgimento do Império Romano. Sendo assim, né, isso sendo verdade, fica um buraco na profecia. A gente não tem o que fazer com esse 8º reino. E, obviamente, não pode ter um 8º reino depois do reinado dos pés, porque é no reinado dos pés que Jesus Cristo volta, certo? Então, agora vamos organizar na visão da interpretação do Império Muçulmano, certo? A organização ficaria dessa maneira aqui, tá bom? A gente, de novo, tá? Os pés da estátua, ele simboliza o reinado do anticristo, tá? Assim como também os 10 chifres aqui. E essas duas visões, elas mostram que o império do anticristo vai ser um ressurgimento do império anterior. Lembra que a Bíblia chama isso aqui de 4º reino, não 4º e 5º. É um 4º reino só, certo? Então, se a gente organiza os pés da estátua, que a gente sabe que é o reinado do anticristo, né? Os 10 chifres, que a gente sabe que é o império do anticristo, com a 8ª cabeça, que a gente sabe que é o império do anticristo, certo? Isso nos obriga a colocar as pernas de ferro e a besta de Daniel 7 juntamente com a 7ª cabeça, com o reino que veio depois do reinado de Roma. Qual é o reino que veio depois do reinado de Roma? O império que levantou e dominou aquela área geográfica e dominou sobre Israel após, né, a queda do Império Romano foi o Império do Califado Islâmico, foi o Califado Islâmico, certo? Então, se a gente colocar os pés, se a gente for de trás para frente, tá? Se a gente for de trás para frente e a gente colocar os pés da estátua, que a gente já sabe o que é o reinado, é o reinado do anticristo, os 10 chifres, que é o reinado do anticristo, junto com a 8ª cabeça, que é o reinado do anticristo, de novo, as pernas né, de ferro, elas ficam localizadas como sendo o quê? Como simbolizando o surgimento, quando primeiramente surgiu pela primeira vez o Califado Islâmico, certo? Então, como é que ficaria? Ficaria, né, a primeira cabeça sendo o Egito, depois a Síria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, certo? E daí, na visão de Daniel 7 e Daniel 2, ele pularia, na visão, ele pula Roma. Ele vai direto do reinado da Grécia, já direto para o Califado Islâmico, já direto para aquele reino que é simbolizado pela 7ª cabeça. Depois da Grécia, a visão não está falando de Roma, que é o reino que, na sucessão natural dos reinos, é o reino que veio depois. Mas a profecia, por alguma razão que nós vamos falar depois, ela pula o reinado de Roma e ela vai direto para o reinado do Califado Islâmico, ela vai direto para o reinado que é aquele que começa em 632, certo? E ele deixa de existir em 1923, certo? Sendo assim, a 8ª cabeça, os pés da estátua e os 10 chifres, ele vai ser um ressurgimento do império do califado islâmico. Só que daí quando você vê isso aqui, apesar de que dessa maneira a gente consegue dar uma resposta para a 8ª cabeça, coisa que na visão do Império Romano a gente não consegue, a gente não tem o que fazer com a 8ª cabeça, nessa organização aqui a gente consegue achar, então, onde é que a gente encaixa a 8ª cabeça na visão, junto com as outras visões. Só que isso gera um outro problema. O problema mas por que Deus, na visão de Daniel 2 da estátua e na visão de Daniel 7 da besta, por que Deus pularia Roma? Por qual razão Deus pularia Roma? Deus começa com Babilônia, e historicamente depois da Babilônia vem Medo-Pérsia, depois da Medo-Pérsia vem a Grécia, historicamente depois da Grécia vem Roma. Não vem o Califado Islâmico. O Califado Islâmico vai vir só depois do final do Império Romano. A pergunta é, por que então que Deus pularia direto da Grécia, direto para o Império do Califado Islâmico, pulando o reinado de Roma? E é sobre isso que eu quero falar agora, certo? O 4º reino e seu domínio geográfico. Tá, a questão é o seguinte, quando a gente vai estudar, tá, as profecias de Daniel 2 e Daniel 7, o entendimento óbvio é que o Senhor está mostrando sucessão de reinos. Ele está mostrando, olha, né, Daniel falando para Nabucodonosor, tu, ó rei, é a cabeça de ouro, depois de ti vai vir um reino inferior ao teu, certo? Depois um outro reino que dominará toda a terra, e depois um 4º reino, tá? Só que quando você vai estudar Daniel 2 e Daniel 7, você vai ver que o foco da profecia não está na sucessão dos reinos, está no último reino. O foco da profecia está no 4º reino.
Quando você vai ver Daniel 2, Daniel 7, você vê que na visão ele passa rapidamente pelos primeiros 3 reinos e é no 4º reino que a maior atenção é dada na profecia, certo? Então, a pergunta é, será que Jesus, Deus, quando estava dando a visão para Daniel, de Daniel 7, na visão para Nabucodonosor em Daniel 2, quando o Senhor dá essa visão profética, o que ele estava nos querendo mostrar? Será que o Senhor estava simplesmente querendo mostrar qual seria a sucessão de reinos, qual reino viria depois de outro? Ou será que a visão e o propósito da visão dada por Deus é para nos dar a característica acerca deste último reinado? As características desse último reinado do qual, né, neste reinado, Jesus Cristo voltará. Porque, de novo, se você estudar as profecias de Daniel 2 e Daniel 7, veja lá, estude e veja em qual reino é dado maior atenção. Qual é o foco da profecia? O foco da profecia está nas pernas e pés da estátua. Da mesma maneira, em Daniel capítulo 7, o foco da profecia está na 4ª besta, está naquela besta que tem 10 chifres, que sobe esse chifre pequeno, que tem olhos de homem e boca de homem que fala grandes coisas. Sabe? E para mim, muitas vezes, quando eu comecei a estudar e ver essa interpretação, essa visão do 4º reino falando sobre o califado islâmico, eu ficava justamente confuso, porque eu falava, cara, mas não faz sentido. Não faz sentido porque a ordem da sucessão dos reinos é óbvia, é histórica. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Não é Grécia depois do califado islâmico. Por quê? Por que razão Deus excluiria Roma dessa visão e iria direto para o califado islâmico? E a resposta que eu tenho depois de estudar e de ver mais a fundo isso é que o Senhor estava querendo mostrar as características do último reinado, não só a sucessão dos reinos. Ele não estava querendo apenas mostrar quais reinos viriam depois dos outros. Quer ver uma coisa? Olha que interessante. Por que na visão de Daniel 2 e Daniel 7, Deus ele não começa a visão já desde o Egito? Por que Deus não dá uma visão de uma estátua que, em vez de ter só 4 partes, ele tem 7 partes, assim como a gente vê na visão da besta com 7 cabeças, certo? Naquela visão ali de Apocalipse, quando João está tendo a visão, Deus ele não mostra apenas do reinado de Roma para frente, como é a maneira que a gente vê quando a gente vê em Daniel 2, que o Senhor ele mostra uma visão do reinado que existia na época, da Babilônia para frente. É isso que a gente vê em Daniel 7 e Daniel 2. Mas por que ele não faz isso em João, para João, em Apocalipse? Em Apocalipse, ele mostra uma visão que abrange todos os reinados. As 7 cabeças abrange desde o primeiro reinado, que sobrepujou sobre Israel, até o último reinado, que é o Império do Anticristo. Já na visão de Daniel 2 e Daniel 7, o Senhor não faz isso. Em resumo, o ponto é, o Império do Anticristo, ele tem características que está diretamente e intrinsecamente ligado com o Império da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. E uma das principais questões que eu creio acerca dessa visão é que o Senhor estava querendo nos mostrar de qual região geográfica o Império do Anticristo emergirá. E por esta razão que ele pula Roma na visão de Daniel 7 e Daniel 2 e ele não pula na visão de Apocalipse 13. Tá? Na visão de Daniel 2 e Daniel 7, ele está mostrando características desse último reinado. Esse último reinado, ele tem características desses outros reinados anteriores, tá bom? E eu quero mostrar para vocês uns detalhes de certas profecias que a gente já viu, que mostra exatamente isso. De novo, 4º reino e seu domínio geográfico. Olha isso aqui que fala em Daniel 7,19, tá? Quando ele está falando da besta. Fala assim, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Então olha isso aqui, na visão de Daniel 7, tá? Quando o Daniel está tendo essa visão, ele foca no 4º animal, é o que eu já falei antes. O foco das profecias está sempre no 4º reino. Ele foca no 4º animal. Só que olha que interessante, aqui fala que esse animal ele tinha dentes de ferro, e daí quando você olha isso comparando com a profecia de Daniel 2, você fala, faz todo sentido, porque esse 4º reino simboliza, em Daniel 2, na visão da estátua, é simbolizado pelas pernas de ferro, certo? Então, esse 4º animal que simboliza esse 4º reino tem dentes de ferro, faz todo sentido. Dentes de ferro, pernas de ferro. Só que olha que interessante, esse animal não tem só dentes de ferro. Aqui fala que os dentes eram de ferro, mas as suas unhas eram de bronze. As unhas eram de bronze. Qual que era o reinado que era simbolizado pelo bronze na estátua de Nabucodonosor?
certo? Era a parte do ventre e coxas de cobre, certo? De bronze, que simboliza o reinado da Grécia. Então veja que esse quarto animal, essa besta, certo? Ela tem dentes de ferro, mas ela tem características do reinado da Grécia. Por quê? É o que eu estou falando. Essas visões de Daniel 2, Daniel 7, o Senhor não estava simplesmente querendo mostrar a sucessão de reinos. Ele quer mostrar os reinos dos quais as características desse reino têm direta influência no último reinado, no reinado da besta, no reinado do anticristo. Agora, olha essa outra profecia. Quando a gente vai ler em Apocalipse 13, 2, fala assim: e a besta que vi, e lembra, essa besta é aquela besta de 7 cabeças, tá? Aquela besta com 7 cabeças em Daniel 13, em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Fala assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Agora, olha que interessante. Da mesma maneira que em Daniel 7 a gente vê aquela besta com características do que é representado, do que representa o reinado da Grécia, da mesma maneira aqui, quando está falando dessa besta com 7 cabeças, fala de características que simboliza o império da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Aqui fala que essa besta ela era como leopardo, Grécia, ela tinha patas de urso, Medo-Pérsia, e ela tinha boca de leão, Babilônia. São os animais, né, que representam o reinado da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia na visão de Daniel capítulo 7. De novo, o que o Senhor nos estaria querendo mostrar com as partes desses animais nessa besta, certo? Claramente aqui não tem nada a ver com a sucessão de reinos, porque a sucessão de reinos já está bem estabelecida nessa visão pelas 7 cabeças, certo? A primeira sendo o Egito, assim por diante. Mas por que ele coloca aqui neste animal características do leopardo, do urso e da Babilônia, que claramente são características da Grécia, da Medo-Pérsia e da Babilônia? Por quê? Porque o reinado do anticristo, ele vai ter as características geográficas de onde estes reinados se estabeleceram, certo? E é exatamente por isso que Deus, na visão de Daniel 2 e Daniel 7, ele pula Roma. Porque Roma não se encaixa na característica geográfica localizada, na localização geográfica de onde o reinado do anticristo emergirá. E eu quero mostrar para vocês isso. Então, olha que interessante. Olha, primeiro, antes da gente começar, essas imagens aqui, eu primeiro peço perdão que estão meio desfocadas, eu tirei essas imagens de um livro de um irmão chamado Joel Richardson, certo? Ele é um americano, estudioso das profecias bíblicas, e na verdade, dos irmãos que eu conheço, ele é o que mais tem conhecimento e profundidade nessa visão escatológica de que o anticristo, o reinado do anticristo vai vir de um império muçulmano, vai ser um império muçulmano, vai ser um ressurgimento do califado islâmico, certo? Na verdade, eu indico para vocês que vocês... ele tem um canal no YouTube que vocês estudem, né? Vejam os vídeos dele, estudem os vídeos do canal dele. Ele tem vários livros escritos sobre esse tema. Aliás, essas imagens aqui eu tirei do livro que em português, se eu não me engano, a tradução é A Besta Vem do Oriente Médio. Eu acho que é esse o texto. Esse é o título do livro e é da onde eu tirei essas imagens aqui, tá? Na verdade, ele oferece esse livro em forma de PDF gratuitamente no site dele. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui o link para o site dele para vocês baixarem, tá? Está em inglês, tem em português, pelo menos tinha para vender, eu não consegui achar para vender, parece que se esgotou, mas talvez saia de novo novas edições desse mesmo livro. É muito bom, vale a pena comprar, tá bom? Se você entende inglês, baixe no PDF, que eu acredito que vai tirar muitas das dúvidas acerca desse assunto e dessa visão que eu estou passando aqui para vocês, tá? Então, essas imagens aqui eu tirei desse livro, tá bom? A Besta Vem do Oriente Médio. Mas olha que interessante, tá? Aqui nós estamos vendo um mapa que mostra a área geográfica do reinado da Babilônia, tá? O reinado da Babilônia dominou essa área geográfica aqui. Lembrem, é aqui que está Israel, tá? Israel se encontra aqui, tá? E claro que esse mapa aqui é um mapa atual, tá? Não é um mapa da época do Império da Babilônia, mas para justamente mostrar nos dias de hoje onde esses reinados, né? Quais as partes geográficas que esses reinados dominaram, certo? Em comparação com os países
atuais, tá? Então aqui o reinado da Babilônia. Esse círculo aqui preto, tá? É a capital da Babilônia. É a cidade da Babilônia, tá? Só que o irmão, ele colocou maior, ele fez não sei quantas milhas maior que a cidade da Babilônia, basicamente para demonstrar o local onde a capital da Babilônia se encontrava na época do domínio da Babilônia sobre Israel, tá? Então, essa aqui é a área geográfica que o reinado da Babilônia dominou. Depois da Babilônia, da cabeça de ouro, veio o reinado da Medo-Pérsia. Então veja que o reinado da Medo-Pérsia dominou a mesma área geográfica que antes era o reinado da Babilônia e ele ampliou o reinado. Veja que a capital aqui da Babilônia foi conquistada e está dentro do território do domínio dos Medo-Persas, certo? E aqui, de novo, aqui está Israel. Tá? Agora, quando a gente vai ver o reinado da Grécia, é a mesma coisa. A gente vê que o Império da Grécia dominou a mesma área geográfica que antes era o Império da Babilônia e o Império da Medo-Pérsia, certo? Sendo que ele dominou até a própria capital da Babilônia também, tá bom? Então, quando você vai ver de novo... Então, olha que interessante. Então, quando você vai ver a área geográfica de onde a Babilônia dominou e a Medo-Pérsia e a Grécia, você vai ver que na sucessão de reinos... Cada reinado que vinha depois, né, do anterior, ele não só vencia o reino, mas ele dominava o reino na sua área geográfica. Ele dominava aquilo que antes, a área geográfica que antes o reinado anterior estava dominando. Então a Babilônia dominava aqui, veio a Medo-Pérsia, dominou a mesma área geográfica, expandiu. Depois veio a Grécia, dominou a área que era o Império da Medo-Pérsia, tá? Agora olha que interessante isso aqui. Isso aqui é os 3 reinos sobrepostos, tá? Pegando a área geográfica do reinado da Babilônia, da Medo-Pérsia e da Grécia e sobrepondo eles, isso aqui que se parece, tá? Como eu falei, a visão de Daniel 2, Daniel 7, Deus não está querendo só mostrar quais os reinos que viriam depois. Ele está querendo mostrar as características geográficas de onde o reinado do anticristo vai surgir. E não só do império do anticristo, irmãos. Está falando tanto do império antecessor ao que vai ser o império do anticristo. Está falando das características geográficas de onde o 4º reinado viria, do que o 4º reinado dominaria. Tá? Então, porque quando você vai ver, quando fala das características desse reinado, desse 4º reino, quando você vai ver em Daniel 2, ele fala que assim como o ferro esmiuça e quebra todas as coisas, esse reino vai esmiuçar e quebrar todas essas coisas, falando dos reinos anteriores. Está falando, ele vai dominar, o reino dele vai sobrepujar todos esses reinos, não só com a vitória, com a conquista do reinado anterior, ou com a derrota do exército do reino anterior, não. Ele vai literalmente dominar e trucidar toda aquela área geográfica que anteriormente era o reinado da Babilônia, Medo-Pérsia e da Grécia. Então, quando você vê essa área geográfica aqui dos 3 reinos unidos, da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, nós temos uma certa característica bíblica nos mostrando de como e onde seria o domínio do 4º reino, certo? Avançando. Agora olha isso aqui. Esse aqui é o reinado de Roma. Esse aqui é o reinado de Roma. Compara. Aqui é o reinado da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia unidas, certo? Quando você vai para o reinado de Roma, olha aqui o reinado de Roma. O reinado de Roma, ele foi para o lado ocidental. Ele dominou a parte da Europa, o norte da África. Ele nunca chegou a dominar a capital da Babilônia. Quer dizer, geograficamente falando, o reinado de Roma quase conquistou 1/3 do que eram os reinados da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Quer dizer, geograficamente falando, Roma não dominou, não conquistou aquilo que anteriormente era o domínio da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. E quando a Bíblia fala do 4º reino, por exemplo, lá em Daniel capítulo 7, quando fala daquela besta, fala que a besta ela iria devorar toda a terra. Certo? Lá em Daniel 7 fala que essa besta, essa 4ª besta, ela devorava toda a terra, certo? E ela pisava no que sobrava. Quando fala de devorar toda a terra, não está falando de que ela ia
devorar toda a Terra existente, todo o planeta Terra. Não é isso que está falando. Está falando que ele dominaria toda a Terra que anteriormente eram os reinados da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. O contexto está na continuação dessa visão. A visão fala da Babilônia, da Medo-Pérsia e da Grécia. Quando fala do quarto reino, fala que esse quarto reino vai dominar toda a Terra. Qual é toda a Terra? Toda essa Terra que anteriormente é constituído da área geográfica de onde Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia existiam. Agora, quando você vai ver o reinado de Roma, você vê que o reinado de Roma não pode representar o quarto reino. Porque o Império Romano, ele não conquistou a mesma área geográfica que os outros reinos conquistaram. Entende? Olha isso aqui. Ele nunca chegou a dominar a capital da Babilônia. Nunca chegou a dominar a capital da Babilônia. Na verdade, olha, se tu for comparar de novo, ele chegou a dominar quase 1/3 do que era do que era a área geográfica da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Certo? O domínio dele foi muito mais para o lado do ocidente do que qualquer outra coisa, tá? Ele dominou, sim, sobre Israel e por isso que ele é contado como uma das cabeças, das 7 cabeças de Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Mas por que ele é pulado por Deus em Daniel 2 e Daniel 7? Porque Deus está querendo mostrar características geográficas de onde o quarto reino se estabeleceria, certo? Então isso é muito importante e isso explica o porquê que nessas visões Deus pularia Roma. Porque quando você vai olhar Roma, Roma não participa da mesma área geográfica que os outros reinos participavam. Vamos avançar. Olha isso aqui. Esse aqui é o califado islâmico. Esse aqui é o califado islâmico. Isso aqui é toda a área geográfica que o califado islâmico dominou, certo? Então, de novo, quando você vai ver as características do quarto reino, tanto Daniel 2 como Daniel 7, fala que ele devoraria toda a terra. Será que, biblicamente falando, profeticamente falando, o califado islâmico dominou toda a terra que anteriormente era dominado, né, pela Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia? Com certeza. Não só dominou a mesma área geográfica, como também expandiu ainda mais o seu reinado. Então, de novo, se o quarto reino, Deus está mostrando, ele está falando sobre o califado islâmico, faz sentido que na visão de Daniel 2 e Daniel 7, a visão pule Roma. Por quê? Porque Roma está fora das características geográficas de onde o quarto reino se estabeleceria. Então, de novo, o foco nas profecias está no quarto reino. E Deus, ele vai a partir da Babilônia, ele não começa antes, ele parte da visão, a visão a partir da Babilônia, porque a Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia são muito importantes no que iria consistir o reinado, o quarto reinado, o reinado do califado islâmico. Vamos avançar. O dia da ira, os reinos destruídos pelo Senhor na sua vinda. Agora tem outro ponto muito interessante para que a gente possa realmente identificar de que área geográfica que o reinado do anticristo ele vai surgir. Quando você vai estudar as profecias bíblicas, existe muita profecia falando sobre o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, o terrível dia da ira do Senhor. E quando você vai ver o contexto desse dia, o que a Bíblia fala acerca desse dia, você vê que esse dia está falando da vinda do Senhor. Certo? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo ele une o dia do Senhor, o dia de Cristo, que é o dia do Senhor, como sendo o mesmo momento da vinda de Jesus Cristo, certo? Então, quando você vai estudar as profecias, é muito abundante essas profecias sobre o dia do Senhor, tanto no Antigo Testamento até no Novo Testamento. E quando você vai estudar acerca desse dia do Senhor, né, que é chamado do grande dia da ira do Senhor, você vai ver que o Senhor, nesse dia, ele vai derramar a sua ira sobre povos. Quando Jesus voltar, vai estar no final dos últimos 3 anos e meio do reinado do anticristo. Quer dizer, quando Jesus voltar, as nações da terra sujeitas ao anticristo, povos da terra sujeitos ao anticristo, estarão atacando Israel, atacando Jerusalém. Quando Jesus volta, ele põe fim nessa opressão que Israel está recebendo e ele derrama da sua ira sobre esses povos que estão sobrepujando a Israel. E quando você estuda essas profecias na Bíblia, a Bíblia ela chama pelo nome alguns dos povos dos quais o Senhor se irará naquele dia. Então se tu pega e você faz uma coletânea dos povos que são chamados pelo nome como aqueles em que o Senhor estará irado no dia da ira dele,
você consegue ter uma boa noção de que área geográfica nós estamos falando, quando a gente vê os povos que o Senhor cita. Então eu peguei alguns aqui, na verdade peguei do livro de novo desse irmão, para mostrar para vocês esse ponto. Olha isso aqui. Aqui essa estrela simboliza então Israel, tá? E aqui em Números 24, quando fala da ira do Senhor, o Senhor ele profetiza juízo contra Edom, contra Moabe e contra os amalequitas. Quer dizer, no dia do Senhor, o Senhor tem juízo preparado para estes povos, tá? Daí, se tu for olhar a área geográfica que esses povos se encontravam, é essa área aqui. Quando você pega em Ezequiel 25, a mesma coisa, são profecias declarando juízo, né, juízo reservado para os filisteus, para Edom e para Dedã. Então, é essa área geográfica aqui. Quando você pega em Sofonias 2, de novo, você vê o Senhor profetizando através dos seus profetas acerca de uma ira guardada e reservada para, né, a Síria, Egito, Líbia, Cuxi e Moabe, que juntos dá essa área geográfica aqui. E o que isso tem a ver com o que a gente estava vendo antes? Tem tudo a ver. Você lembra que a pedra, que é Jesus, o segundo retorno dele, quando ele vem, ele acerta a estátua onde? Nos pés da estátua e destrói toda a estátua. Na visão de Daniel capítulo 7, é o Filho do Homem que vem e faz a besta em pedaços. Está falando de fazer em pedaços o reinado do anticristo. Quando você junta a vinda do Senhor, certo? Que vem para destruir o reinado do anticristo. E você vê as profecias, né? De novo, do dia do Senhor, os povos que o Senhor declara que ele estará irado quando ele vier nesse dia, e tu junta as profecias e tu vê a área geográfica que esses povos se estabeleciam, você vê a área geográfica onde a ira do Senhor estará sendo derramada, a área geográfica que esses povos antigamente dominavam. E aqui está falando dessa área geográfica em volta de Israel, no Oriente Médio. Conclusão, unindo as profecias, tá? Então aqui eu basicamente peguei as imagens, tá? Todas as imagens desses povos, tanto que são mencionados no dia da ira do Senhor, como também a área geográfica dos povos que o Senhor menciona como tendo características do que vai ser o quarto reino, né? Do que seria o quarto reino e o reinado do anticristo, que é o reino da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Então aqui primeiro tem aqui a imagem que mostra a área geográfica de onde se encontram, né, onde se encontravam os reinos que o Senhor falou que estará irado no dia da sua vinda, a área geográfica de onde eles se encontravam, né, de Números 24, Ezequiel 25, Sofonias 2, que é Edom, Moabe, Amalequitas, Filisteus, Dedã, Síria, Egito, Líbia e Cuxi. Agora, isso aqui é os três reinos da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, né, a área geográfica do reinado deles sobreposto, tá? Então, olha isso aqui. Presta atenção, voltei, tá? Olha a área geográfica aqui, dos povos em que o Senhor estará irado quando voltar. Olha a união, né, os reinos da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, a área geográfica deles sobreposto um sobre o outro. Olha isso aqui é um mapa que mostra o reinado do Império Seleucida e o Império Ptolemaico. Se você viu os últimos 2 vídeos que eu fiz, a gente estudou Daniel 8 e Daniel 11, certo? E em Daniel 8 fala de 4 chifres que saem da cabeça de um bode, falando do Império da Grécia, e de um desses 4 chifres sai um chifre pequeno, que é o anticristo, certo? Esses 4 chifres que saem desse bode, em Daniel 8, está falando dos 4 generais que tomariam o poder de uma parte, cada um de uma parte do reino que antes era o reinado da Grécia, liderado por Alexandre o Grande. Desses 4 reinos, 2 eram os que se estabeleceram de maneira mais forte, que foi o reinado do Império Seleucida e do Império Ptolemaico. Então, esse Império do Norte aqui é o Império Seleucida, esse Império do Sul é o Império Ptolemaico, tá? Quando fala daquele chifre pequeno saindo de um desses 4 chifres, de onde saiu aquele que foi a sombra do anticristo, o Antíoco IV Epifânio, foi aqui do Império Seleucida, esse cinza mais claro. De novo, olha a área geográfica que o Império Seleucida dominou. Nós estamos falando da mesma área geográfica que os outros povos, né, que a gente viu também se estabeleceram. O Senhor está de novo, apontando para nós a área geográfica de onde esse 4º reino se estabeleceria e, portanto, de onde, no ressurgimento desse 4º reino,
onde o reinado do anticristo ele irá se estabelecer. Ele está falando dessa área geográfica em volta de Israel, essa área geográfica que é o Oriente Médio. Então, olha de novo, aqui o Império Seleucida, o Império do Norte, de onde saiu o chifre pequeno, o Antíoco IV Epifânio, tá bom? Olha a área geográfica que esse Império Seleucida dominou. Agora olha Roma. Quando você pega, você vê todas as profecias, certo? Os povos que o Senhor falou que está irado na sua vinda e vê a área geográfica deles. Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, você vê a área geográfica deles. Né? O Império Seleucida, você vê a área geográfica desse Império Seleucida. Você vê que tudo está apontando para essa área do Oriente Médio. Daí quando você vai ver o Império de Roma ele vai para o lado ocidental. Ele não carrega as características do que a gente vê do Império Seleucida, do que a gente vê da Babilônia, Medo-Pérsia, da Grécia. Ele não carrega as características dos povos da área geográfica, dos povos que o Senhor falou que estará irado na sua vinda. Quer dizer, ao ver todas essas profecias, ao ver toda a área geográfica em que eles se desenrolaram, ao ver que o Senhor está querendo nos trazer a atenção de justamente as características que esse reinado do anticristo ele vai ter, que esse quarto reinado teria e que o reinado do anticristo vai ter, e você olha o domínio de Roma e você compara os dois, qual parece cumprir melhor a profecia? O Império de Roma ou o Califado Islâmico? Não sei para vocês, mas para mim fica muito evidente que nós estamos, quando a gente fala do quarto reino, nós estamos falando do Califado Islâmico. Então, para mim, irmãos, fica muito evidente que nas visões de Daniel 2 e Daniel 7, ele começa a partir da Babilônia, não porque simplesmente Daniel estava vivendo naquele tempo. É porque o Senhor ele queria mostrar a área geográfica de onde o reinado do anticristo surgirá. Ele está querendo mostrar a área geográfica de onde o quarto reinado ele se estabeleceria, né? Onde o quarto reinado se estabeleceria, e também, portanto, de onde vai vir o último reinado, o ressurgimento do quarto reinado, o Califado Islâmico. Ele está apontando para uma área geográfica específica, e não é Roma, não é Europa, não é América do Norte, não é Alemanha, não é Rússia, não é China. Tem tantas pessoas falando tantas coisas acerca da vinda do anticristo e de onde ele vai vir. Ele vai ser francês, ele é Daniel Macron, ele era o Barack Obama, certo? Ele era o Trump. As pessoas, elas falam cada coisa que, cara, só pode falar o que estão falando porque não estão olhando o que a Bíblia nos dá como base. E eu acredito que muito porque passa desapercebido. Eu acredito que passou desapercebido por muitas pessoas. Que o Senhor nos está chamando a atenção para a Babilônia, para a Medo-Pérsia, para a Grécia. Como eles tendo características do que esse último reino vai ser. Certo? Por isso que ele coloca as características em Apocalipse 13, né? Do leopardo, pés de urso, boca de leão. Por isso ele coloca as unhas de bronze na quarta besta de Daniel capítulo 7. Ele está chamando a atenção para a área geográfica de onde esse quarto reinado ele surgiu e de onde o reinado do anticristo ressurgirá. Está falando dessa área geográfica do Oriente Médio, o que faz todo sentido. Porque se você for estudar toda a história de Israel, eles sempre tiveram problemas com quem? Com os povos indígenas que se encontravam na América do Norte. Quer dizer, Israel teve problemas com os povos do sul da África. Não. Quais foram os povos que sempre estavam constantemente enciumados, irados, odiosos contra Israel? Eram os povos ao redor de Israel. Edom, Moabe, os amonitas, os moabitas, os amalequitas, os filisteus, esses povos. E também os impérios que reinaram sobre Jerusalém, sobre Israel. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, certo? Só que na visão de Daniel 2 e Daniel 7, o Senhor só foca em Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. E ele pula direto para o quarto reino, que é o Califado Islâmico, que cumpre perfeitamente os requerimentos acerca do que a Bíblia fala acerca do quarto reino de Daniel 2 e Daniel 7, certo? Agora olha isso aqui. Aqui está o Califado Islâmico. De novo, aqui está Israel, tá? E pensa em toda aquela área geográfica que a gente acabou de ver. O Império Seleucida, que era aqui por cima, tá? A união da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, que é
isso aqui também, essa mesma área geográfica aqui, tá? Os reinos que o Senhor falou que tem ira guardada para eles quando eles voltarem, que é essa área aqui, ó. É essa área aqui. Certo? De novo, daí você vai para Roma. Não faz sentido. Não faz sentido. Quer dizer, está fugindo totalmente do contexto da própria Bíblia. A Bíblia, ela funciona aqui, ó. A Bíblia, ela descreve o que acontece aqui nessa área geográfica aqui, ó. Nessa área geográfica. Por quê? Porque o centro da profecia bíblica é Israel. Israel é o relógio profético. Israel é o relógio profético. Certo? Ó, sim, Roma dominou sobre Israel. Dominou sobre Israel. Mas ele não cumpriu a característica do que a Bíblia fala sobre o quarto reino. Agora, o califado islâmico, sim, ele cumpriu as características que o Senhor dá acerca do quarto reino. Ele dominou toda a área geográfica, tanto os povos que o Senhor estará irado na sua vinda, como a área geográfica do Império Seleucida, como a área geográfica do que foi o reinado da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Tá? Esse aqui foi o domínio do califado islâmico. É o império que vai ressurgir com o anticristo no seu poder. Certo? Eu realmente acredito que o império do anticristo será um império muçulmano, vai ser um reavivamento do califado islâmico. Bem, irmãos, eu preparei um material que eu achei que eu ia conseguir gravar tudo nesse primeiro vídeo, mas acabou que ficou muito longo essa primeira parte, esse primeiro ponto que eu queria estabelecer aqui com vocês. Então, vou parar por hoje, tá? E a gente continua num próximo vídeo, tá? Então, esse vídeo ele vai ter mais de uma parte. Esse vídeo sobre as características do reinado do anticristo. Mas eu não sei para vocês, mas para mim é muito importante. Para mim, realmente abriu os meus olhos quando eu comecei a ver e entender e conseguir realmente ver que a Bíblia está apontando para o califado islâmico. A Bíblia está falando sobre o califado islâmico como sendo o quarto reino, como sendo a sétima cabeça, certo? E o califado islâmico deixou de existir, ele já foi ferido de morte e nós estamos na expectativa de um ressurgimento do califado islâmico pela liderança do anticristo, certo? Então, de novo, a gente vai continuar ainda esse assunto, falar mais detalhes acerca do reinado do anticristo e suas características no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, gostaria de adicionar alguma coisa ou quiser resposta para alguma das suas perguntas, deixe a sua pergunta aqui embaixo que eu irei responder, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.